Cristo anunciado, que importa eu, sou decapitado, ressuscitado o seu, loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Quer aproveitar frete grátis em smartphones? Na Casas Bahia é do aplicativo para... Quem é esse homem tocado pela luz, aturdido e espantado ao ouvir falar Jesus? Sou aquele a quem persegues, porque agis assim, devastando a minha igreja e quem acredita em mim. Quem é esse homem impiedoso fariseu, que depois de ouvir Jesus em cristão se converteu? De perseguidor de Cristo se tornou seu defensor e pregou o evangelho, a esperança e o amor. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu próprio calvário, mas teve a revelação. Paulo, meu santo caminhante, lutou para levar adiante a palavra da salvação. Quem é esse homem tocado pela luz, aturdido e espantado ao ouvir falar Jesus? Sou aquele a quem persegues, porque agis assim, devastando a minha igreja e quem acredita em mim. Quem é esse homem impiedoso fariseu, que depois de ouvir Jesus em cristão se converteu? De perseguidor de Cristo se tornou seu defensor e pregou o evangelho, a esperança e o amor. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu próprio calvário, mas teve a revelação. Paulo, meu santo caminhante, lutou para levar adiante a palavra da salvação. Paulo, apóstolo missionário, viveu seu
teve a revelação. Está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui, bem-vindo à celebração. Você está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui, bem-vinda à celebração. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui, bem-vindo à celebração, bem-vindo à celebração. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Não importa o lugar, o importante é que bem-vindo aqui você sempre será. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Não importa o lugar, o importante é que bem-vindo aqui você sempre será. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Este nosso encontro é pro povo de Deus. Então venha pra cá, o importante, meu amigo, é você participar. Este nosso encontro é pro povo de Deus. Então venha pra cá, o importante, meu amigo, é você participar. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Que bom que você veio, olelê. Que bom que você chegou, olalá. Esse nosso encontro mais alegre, mais bonito agora vai ficar. Está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava
faltando você aqui. Bem-vindo à celebração. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Você que está chegando, bem-vinda, seja bem-vinda. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui. Bem-vinda à celebração. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmão. Só estava faltando você aqui. Bem-vindo à celebração. É a primavera florindo caminhos, decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do nosso movimento de Cursilho de Cristandade, Rondonópolis-Guiratinga, da Diocese Rondonópolis-Guiratinga, sobre a coordenação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Na certeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa mãezinha Maria, é com muito carinho que acolhemos todas as paróquias e setores da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. E a você que está nos assistindo agora na sua casa, na sua cidade, em todas as regiões do nosso querido Brasil. Nossa eterna gratidão por estarmos unidos em oração e na fé. Convido a todos para invocarmos a presença do Espírito Santo em nossa casa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, rezaremos um Pai Nosso e uma Ave Maria para todas as intenções de vossos corações. Pelo fim da pandemia, pelos doentes e hospitalizados da nossa Diocese de Rondonópolis e Guiratinga e de todo o mundo, pela nossa Igreja, pelos nossos sacerdotes, pelo nosso Bispo Dom Juventino e também em ação de graça pelos aniversariantes cursilistas desta semana. Iniciemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Amém. Neste momento faremos a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os seus discípulos lhe disseram: agora está falando claramente, sem enigmas. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que não tens necessidade de que alguém te faça perguntas. Nós acreditamos que tu saíste de junto de Deus. Jesus lhes respondeu: agora vocês acreditam? Vem a hora, e já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um para o seu lado, e me deixarão sozinho.
Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. E eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Oh, Senhor. Irmãos cursilistas, irmãos que estão nos assistindo, que alegria ter vocês aqui. Gostaria que vocês interagissem conosco, colocassem nos comentários a paróquia de onde você é. Se você está assistindo de outra cidade ou outro estado, coloca lá o nome da cidade, o nome do estado. E é com muita alegria, irmãos, que eu apresento para vocês o Frei Neusimar, ele que é Frei da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e que hoje falará sobre a sacralidade da Palavra de Deus. Frei, muito obrigada pelo seu sim ao movimento de Cursilho e obrigada pelo seu sim incondicional à Igreja. Que Jesus o conduza. A palavra está com o Senhor. Obrigado, paz e bem. Vocês aí que nos acompanham, então, cursilistas, nesse momento de reflexão, de formação, nós iremos, então, refletir um pouco. Aliás, vamos iniciar um pouco essa temática da sacramentalidade da palavra. A sacramentalidade da palavra de Deus é um assunto que a gente discorre ao longo de um semestre na graduação da teologia, especialmente na disciplina Teologia Sacramental. Claro que nós não vamos conseguir concluir tudo que tem para dizer, né? Mas nós vamos refletir um pouco a respeito dessa temática. Porém, não dá para falar da sacramentalidade da palavra de Deus sem antes falarmos da celebração da palavra de Deus, né? Isso é muito importante. A CNBB, ela encomendou uma pesquisa ali no ido dos anos 90 a respeito da celebração da palavra de Deus. Inclusive, acho que vocês devem conhecer aquele documento 52, né? O documento 52, que fala justamente a respeito da celebração da palavra de Deus. E ali naquela pesquisa, os bispos concluíram que no Brasil, mais de 70% das comunidades católicas, aos domingos, elas celebravam a palavra de Deus, a celebração dominical da palavra de Deus, por conta da ausência dos presbíteros. Todos nós sabemos que domingo é o dia da Eucaristia. Domingo é o dia do Senhor, né? Porém, por conta, né, desse baixo número de ministros ordenados, né, a Igreja ela incentivou sempre, né, essa ação litúrgica, né, essa celebração da palavra. Inclusive, eu tenho aqui a Sacrosanto Concílio, que é um documento, né, sobre a respeito da liturgia. No seu número 35, ela diz assim: promovam-se celebrações da palavra de Deus nas vigílias das grandes festas, em certos dias da Quaresma e do Advento, nos domingos e dias santos, principalmente nos lugares que não há sacerdotes. Esse grande incentivo do próprio concílio e da própria Igreja para a prática da celebração da palavra de Deus. Mas, dando um passo a mais, ainda a título de introdução, vamos dar uma olhada no Evangelho. Você que nos acompanha, você tem a Bíblia em casa, vamos localizar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Nos versículos 16 ao 21, nós vamos dar uma verificada numa celebração da palavra. Aqui é o nosso ponto inicial, né? Diz assim lá no Evangelho: Jesus chegou em Nazaré, né, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou numa sinagoga, num dia de sábado, e se levantou para fazer a leitura.
deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, deu com a passagem onde se lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar aos aprisionados a libertação, aos cegos e a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar um ano da graça do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Estamos diante de uma celebração da palavra de Deus, né? A comunidade reunida em torno da palavra, essa palavra ela é proclamada, né? A assembleia ela é mergulhada nessa palavra, e depois há uma homilia, há uma reflexão, né? Depois Jesus tece um comentário a respeito desse texto que ele leu, e diz assim, o próprio Jesus dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Eu vos asseguro, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Então aqui a gente conclui, né, esse pequeno trecho do Evangelho, e dizendo assim que é daqui que nós vamos partir para falarmos a respeito da celebração da palavra de Deus. Se olharmos o Ato dos Apóstolos, nós encontraremos também bonitos exemplos, bonitas fotografias de celebrações da palavra de Deus. Ali também nós encontramos várias celebrações. Mas eu quero adentrar um pouco mais nessa prática da celebração da palavra de Deus, já passando esses primeiros anos do cristianismo, né, já entrando um pouco e avançando já ali no século XVIII, XIX, por ali. E vamos olhar um pouco um país da África chamado Burundi. Os primeiros relatos que nós temos de celebração da palavra de Deus é em Burundi e em Togo, né? Esses países africanos foram aqueles que iniciaram nessa prática da celebração, né? Eu também fiquei bastante surpreso, né, com a pesquisa, quando fui percebendo os dados, e ali, nesses países, a prática da celebração da palavra de Deus já era algo que estava sendo construído já no século XVII, XVIII, né? E aí um elemento muito importante que chama atenção para os catequistas. Quem conduzia essas celebrações eram os catequistas, né? Os catequistas eram os presidentes da celebração da palavra de Deus. Aí a gente vê a força do catequista, a importância do catequista no processo de evangelização, né, dentro de uma igreja local. Né? Dentro de uma igreja local. Caminhando um pouco mais no Brasil, né, voltando, a nossa igreja da Amazônia, a gente sabe muito bem, o sínodo também revelou muito para nós, né, quão é grande essa celebração da palavra, o quanto é proclamada, o quanto ela é celebrada. Né? Deixa eu tirar essa máscara. O quanto ela é celebrada, né, ao longo da igreja local. E aqui nós adentramos um pouco na prática da celebração da palavra e nas orientações da própria igreja no Brasil, né? No Brasil nós temos um grande incentivo para a celebração da palavra de Deus, né? Temos o documento 52, né, que ele é uma grande, que é o título, né, Orientações para a Celebração da Palavra de Deus. Eu não trouxe ele aqui, mas tem um outro documento que na verdade foi uma atualização desse documento 52, que é o Ministério e Celebração da Palavra também, né, dentro dessa perspectiva da celebração da palavra de Deus. Ou seja, é uma ação litúrgica, né, na igreja. E aí que nós adentramos um pouco naquilo que nós queremos conversar, que é a sacramentalidade da palavra. Então, assim, pensando um pouco, o que seria essa sacramentalidade? Né? Quando nós falamos de sacramentalidade, o que nós queremos dizer? Né? O que nós queremos refletir? Aí eu tenho que trazer alguns textos. Né? O Papa Bento XVI,
ele conduziu um sínodo, né, chamado Sínodo da Palavra de Deus. E a gente sabe que após cada sínodo, o Papa escreve uma exortação, né? Então nós tivemos o sínodo da Amazônia, e após o sínodo saiu o documento, né? A exortação lá a respeito da Amazônia. Então, após esse sínodo sobre a Palavra de Deus, saiu essa exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, né? Verbum Domini. Todo um sínodo refletindo, pensando e olhando a Palavra de Deus na igreja, né? E dentro desse documento, nós encontramos o tópico da nossa reflexão do dia de hoje, né? A sacramentalidade da palavra, né? Então a gente podia pensar assim, em que consiste, né, essa sacramentalidade da palavra, o que é a sacramentalidade da palavra, né? A sacramentalidade da palavra é tomarmos consciência da presença do próprio Cristo presente na palavra, né? A nossa evangelização, a evangelização que chegou até nós, né, a partir da igreja do segundo milênio, né, é uma evangelização muito centrada na Eucaristia. Nós não temos problemas com a Eucaristia, né? É claro para nós a presença real, né, de Jesus na Eucaristia. Não tem problema, nós não temos problema com isso, né? A nossa catequese, ela falhou, talvez não seja a palavra mais adequada, justamente aqui, na compreensão da sacramentalidade da palavra, né? Então, quando nós falamos de sacramentalidade da palavra, nós estamos falando da presença real de Jesus também na palavra, né? Também na palavra proclamada, né? Nós começamos o encontro ouvindo o Evangelho, né? Aqui nós invocamos a força sacramental deste Evangelho, né? Então, quando anunciamos o Evangelho, é o próprio Cristo que fala na nossa boca, né? Quando entoamos o canto, é o próprio Cristo que entoa em nós, né? Então, a sacramentalidade é por aí, né? Por isso que nós precisamos cada vez mais tomarmos consciência, né, desse grande valor da sacramentalidade, né? E descobrirmos e saborearmos mais a presença de Jesus na palavra, no Evangelho, né? Eu vou até ler aqui um pedacinho aqui do texto da Verbum Domini a respeito da sacramentalidade. Diz assim: assim é possível compreender a sacramentalidade da palavra através da analogia com a presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho consagrados. Aproximando-nos do altar e participando no banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é problema para nós, né? A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós para ser acolhido. Aqui nós estamos no coração da sacramentalidade da palavra. A sacramentalidade da palavra consiste nisso, em acolher a presença real do próprio Jesus também na palavra, né? Também na palavra. Por isso que no sínodo, né, a respeito da palavra de Deus, o próprio Bento XVI, né, ele também incentivou cada vez mais que, às vezes, nós vamos fazer qualquer uma reunião pastoral e tem que começar com missa. E ele apontou, por que não começar com uma celebração da palavra de Deus, né? Por que não iniciar, né, o encontro de catequese com a celebração da palavra de Deus, né? Por que não iniciar o encontro, né, dos irmãos do Cursilho com a celebração da palavra de Deus? Ou seja, para resgatar justamente essa dimensão da sacramentalidade, né, da presença real de Cristo na palavra, né? Então, a sacramentalidade da palavra, ela consiste nisso, em tomarmos consciência e, depois de tomarmos consciência, reconhecermos a presença de Jesus na palavra, né? Na palavra.
Então a sacramentalidade caminha por aí. São Jerônimo diz assim: lemos nas Sagradas Escrituras: eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Né? A compreensão de São Jerônimo, né? Extremamente sacramental, né? Na perspectiva da sacramentalidade da palavra. Né? Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Já parou para pensar nisso? Né? Ou seja, é uma nova reflexão. Né? Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. Né? Então, aí está esse grande valor da sacramentalidade da palavra. Né? E o Vaticano II, com a reforma, né? Com o Concílio Vaticano II, a Igreja ela toma cada vez mais consciência desse valor, né? Da presença de Cristo na sua palavra proclamada. Por isso o grande incentivo, né? Da Igreja, o incentivo das celebrações, né? Cada vez mais entre nós. Inclusive essa é a epígrafe que eu tinha marcado. Né? Promova-se cada vez mais a celebração da palavra de Deus. Um espaço privilegiado para vislumbrarmos essa sacramentalidade, né, é na celebração da palavra. Né? É um espaço privilegiado para ali nós contemplarmos o próprio Cristo nas Escrituras. Por isso, nós precisamos amadurecer um pouco mais a nossa fé desde a perspectiva da sacramentalidade da palavra. Né? Muitas vezes nós estamos desejosos, né, de ir à missa, de ir à Eucaristia, mas como a própria pesquisa da CNBB já nos revelou, né, 70% das comunidades não têm Eucaristia. Né? Porém, elas se reúnem. O que nós precisamos, enquanto fiel, precisamos crescer na compreensão sacramental. Tá? Obrigado pela gentileza. Da palavra. Né? Então, penso que a partir dessa formação, né, a gente pode se colocar de uma forma diferente agora na celebração da palavra de Deus. Né? Quando presidida por um ministro leigo, né, ou por um catequista, ou pelo ministro da palavra, né, ali compreendermos também a presença real do próprio Cristo. Né? É importante. A Assembleia reunida, a Assembleia convocada pelo próprio Deus, né? Como nós sempre respondemos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o próprio Senhor que convocou aquela Assembleia, né? Que reuniu aquele povo, né? E ali tece um diálogo com esse povo. Né? Tece um diálogo. E a gente entra um pouco naquela relação ascendente e descendente. Né? Na liturgia da palavra, esse Deus que fala, né? Esse Deus que se comunica, né? Esse Deus que traça diálogo com o seu povo, e depois, nas preces, esse povo responde a esse Deus. Né? Então aqui a gente começa a perceber a grandiosidade de uma celebração da palavra. E às vezes por conta da nossa falta de catequese, falta de compreensão na perspectiva dessa sacramentalidade, a gente chega, celebração da palavra, e vai embora, né? E vai embora, e a gente perde uma grande oportunidade. A gente perde uma grande oportunidade de nos confrontarmos ali com essa palavra e com essa presença do próprio Cristo ali, vivo, presente dentro da igreja, dentro daquela comunidade. Então, a sacramentalidade da palavra, ela caminha por aí, né? Ela caminha por aí. É nessa dinâmica, né, dessa tomada de consciência cada vez mais, né, da presença real de Cristo. Né? E aí, mais uma palavra do Bento XVI, realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente de modo análogo também na palavra proclamada da liturgia. Né? A presença do próprio Cristo
na palavra proclamada, né, no espaço da celebração da palavra de Deus, né? Então é isso que é quando dizemos assim sobre a sacramentalidade da palavra, né? Então a sacramentalidade da palavra consiste em tomarmos consciência da presença real de Jesus ali, na palavra proclamada, né? Assim como nós vimos essa analogia de São Jerônimo, né? Eu penso que o Evangelho, né, lemos a Sagrada Escritura, eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo, né? Então aqui é um pensamento nessa perspectiva da sacramentalidade da palavra, né? E é isso que nós queremos, crescer nessa compreensão da sacramentalidade da palavra nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né? Das nossas igrejas as quais nós frequentamos, tá? Não sei se tem já alguma pergunta, se o pessoal está querendo interagir, alguma questão por aí para a gente ir conversando. Você que está nos acompanhando aí, se tem alguma pergunta, tem alguma contribuição, acho que pode fazer, né? O legal da live é isso, a gente pode ir interagindo, né? Vamos interagindo cada vez mais aí entre você aí que nos acompanha, tá? Tem uma pergunta? É um comentário, legal, que bom. A palavra tem poder, com certeza, né? Neste momento de pandemia, fomos conduzidos a ver e receber a presença de Jesus vivo na palavra e na Eucaristia espiritual, né? Interessante esse comentário. De fato, com as celebrações transmitidas, né, online, inclusive a CNBB tem até uma orientação, né, algo que as transmissões eram extraordinárias, né, e agora tornou-se ordinárias, né, celebrações online, né? E de fato aqui a gente precisou descobrir um pouco essa sacramentalidade da palavra. Realmente, eu acho interessante. Não tinha ainda me atentado para isso, né? Eu penso que a pandemia ela provocou em nós esse crescer na compreensão da sacramentalidade da palavra, né? Hoje nós temos acesso à palavra de Deus a todo momento, né? Temos celular, temos aplicativos, né? A gente ouve na rádio, né? Entra online também tem, na internet, etc, etc. Mas se nós não tivermos uma consciência sacramental, né, dessa presença também do Cristo, né, habitando essa palavra, né, a gente passa por ela e tanto faz, né? Também tem outro comentário chegando aqui, que legal, que bacana. Vamos ver. Eloy? Eloy de Bombinhas, Santa Catarina. Olha que legal a participação. Assim como a cruz, a sacramentalidade da palavra nos posiciona na presença real de Cristo em suas proclamações. Exatamente, né? Com certeza. A palavra é nosso alimento diário. Deus nos fala e Cristo se torna presente, vivo no meio de nós. É o Márcio de a Márcia, né, de Bombinhas. É um pensamento bastante da perspectiva da sacramentalidade da palavra, né? Nós queremos que cada vez mais a nossa comunidade, o nosso povo cresça na compreensão, né, da sacramentalidade da palavra. Porque daí quando você chegar lá na sua comunidade e não tiver o presbítero, você vai se pôr diferente dentro da celebração, né? Ou seja, quem tem a compreensão e a consciência da sacramentalidade da palavra não vira as costas e vai embora de uma celebração, né? Não, porque ela sabe que ali a assembleia reunida, convocada pelo próprio Deus, também terá a presença real de Cristo no meio deles, né? Às vezes não tem a comunhão eucarística, mas a presença garantida de Jesus na palavra proclamada, no Evangelho, né? Então é isso que nós queremos, né? Crescer cada vez mais nessa compreensão.
Quero agradecer aí a Márcia, né, lá de Santa Catarina. Da Santa Cruz. Márcia da Santa Cruz, isso. Ok. E o Eloy de Bombinha, Santa Catarina. Obrigado pela participação aí. Pensamentos bastante na perspectiva da sacramentalidade da palavra. Então, realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente de modo análogo também na palavra proclamada na liturgia. Por isso, aprofundar o sentido da sacramentalidade da palavra de Deus pode favorecer uma maior compreensão unitária do mistério da revelação em ações e palavras intimamente relacionadas, sendo de proveito à vida espiritual dos fiéis e à ação pastoral da Igreja. Né? A fala do Papa, do Bento XVI, né? Provocando e convocando, né, o seu povo, o povo de Deus, a crescer cada vez mais na compreensão sacramental, né, desde a perspectiva da sacramentalidade da palavra. Isso enriquece, né, essa compreensão da sacramentalidade da palavra gera em nós uma maturidade na fé, gera em nós também uma maturidade espiritual. Né? Eu penso que depois desse momento da live, nós podemos nos colocar diferente diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, né, etc. Porque aqui nós estamos refletindo, né, algo além do texto que nós ouvimos. Né, do texto que nós ouvimos. Né. É isso que o próprio concílio, né, nos pede, e também a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Bento XVI, a respeito dessa sacramentalidade da palavra. Se você que está nos acompanhando, se você preside celebração da palavra de Deus e quer também colocar a sua opinião, né, dar uns parecer, pode nos escrever, né, pode mandar aí que nós vamos interagindo e partilhando. Nesta igreja local, né, Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, né, é muito forte, né, a prática da celebração da palavra de Deus. Né. Eu, antes de ser ordenado presbítero, eu era frade estudante e presidi muitas celebrações da palavra de Deus aqui na diocese, né? Especialmente no território da paróquia nossa do Sagrado Coração de Jesus. Né? E graças a Deus, aqui na nossa paróquia, a gente percebe que a comunidade ela amadureceu nessa compreensão sacramental. Eu penso que a eclesiologia, né, fomentada nessa igreja local, né, a forma como o Dom Juventino conduz, trabalha, né, ajudou a ter essa compreensão sacramental. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Né? Claro que temos sempre mais a crescer, né, nessa compreensão. E aí a gente pode olhar também um pouco para a nossa catequese, né, para as nossas formações e etc. Tudo isso é possível também. Tá? Não sei se tem mais alguma questão. Como é que está de tempo? O Júlio lá de Guiratinga. Muitos católicos aqui na minha paróquia, quando o padre não está presente, e será a celebração da palavra dirigida pelo leigo, o irmão sai da igreja e vai embora. Não sabe e não entende a importância. Né? É triste, né? Eu penso que agora, depois dessa nossa formação, né, desse momento, nós iremos superar, né, essas posturas. A gente também tem que compreender um pouco essas atitudes. Elas são também um pouco a consequência da nossa evangelização. Né? A nossa evangelização ela foi bastante centrada na Eucaristia. Né? Então nós aprendemos desde cedo a presença real de Jesus na Eucaristia e acabou e pronto. Né? Então, depois a gente vai descobrindo, né, a própria igreja, depois quando volta também nas fontes, né, quando volta nos padres da igreja, quando volta lá na igreja dos primeiros séculos, e o Concílio Vaticano faz isso, né? O Concílio retorna, né, para a igreja primitiva e vai em busca daquilo que sustentou aquela igreja. Né? E aí descobre essa sacramentalidade. Né? Nós não podemos aqui condenar, né, essas atitudes, mas
compreender também que ela é consequência um pouco de um processo de evangelização, né? Talvez agora a nossa geração de catequizandos, que nós estamos formando, quando adultos, vão se colocar de uma forma diferente, né, nessa relação com a palavra, com a celebração dominical da palavra de Deus na ausência do ministro, né? Acho que isso é muito interessante. Um outro dado legal que eu achei na pesquisa do meu trabalho, a gente pensa assim, como que era durante a Segunda Guerra? Né? Já pararam para pensar como que eram as celebrações durante a Segunda Guerra? Né? Os maridos estavam na guerra, as esposas em casa. Como que elas se reuniam? Os padres também eram convocados, né? E aí, na minha pesquisa, assim, eu fui percebendo que as mulheres são muito importantes nesse processo da construção, da compreensão da sacramentalidade da palavra de Deus, porque elas se reuniam em casas, né? Na Alemanha, inclusive, as vizinhas se reuniam em casa para lerem o Evangelho e meditarem os mistérios de Jesus por meio do rosário, né? Aqui nós temos uma compreensão da sacramentalidade da palavra, que não tinha missa, né? Os presbíteros, aqueles que estavam envolvidos com a guerra, né? Depois também pensar a prática, como a prática da celebração da palavra de Deus, por exemplo, no período da Revolução Francesa, né? Ou seja, como é que se fazia nesses contextos, né? Também, mais uma vez, a figura da mulher, né? No período da Revolução Francesa, as mulheres também se reuniam para, em torno da palavra, meditarem o Evangelho, né? Sentirem-se fortalecidas, né? No contexto no qual estavam vivendo também. Ou seja, a palavra de Deus, ela atravessa, né, todos os séculos aí conosco, né? E agora a gente pode também fazer uma reflexão na perspectiva do contexto que nós estamos, né? Dessa pandemia, né? Ou seja, como que a palavra de Deus ela cai nesse contexto, né? Como extrair dessa palavra de Deus a sua força, a sua sacramentalidade, né? Como é viver um isolamento social, mas iluminado pelo Evangelho, né? Como é viver esse contexto, né? Deixando-se guiar por essa palavra, né? Ou seja, uma imagem que eu vi também numa leitura de um dos padres da igreja, ou seja, pingar gotas da palavra de Deus no nosso ouvido, né? Com certeza esse contexto que nós estamos passando, ele também nos permitiu e também exigiu de nós essa compreensão e essa relação com a palavra, né? Essa palavra que ilumina, que fortalece, que nos acalenta, né? Que nos acalenta. Quantas pessoas não se buscam conforto, né, na palavra de Deus, né? Então, se tivermos cada vez mais essa compreensão da sacramentalidade da palavra de Deus, temos muito a crescermos espiritualmente. É isso que o Concílio Vaticano deseja para todos nós, é isso que a exortação apostólica Verbo Domini também, do Papa Bento XVI, vai nos pedindo. Então nós vamos já indo para as nossas considerações finais, né, da nossa formação. O tempo voa, né? Vai rápido. E eu fiz um recorte um pouco aqui da nossa reflexão. Mas assim, para ir sintetizando, né, então, a sacramentalidade da palavra, então, ela consiste, né, nessa tomada de consciência da presença real de Jesus, né, também na palavra proclamada, no Evangelho proclamado, na presença desse próprio Jesus. E aqui nós podemos equiparar Eucaristia e palavra, tá? Ninguém está acima de ninguém, né? Existe aqui um equilíbrio, a presença real de Jesus no pão e no vinho, né? E a presença real de Jesus na palavra, no Evangelho proclamado, né? No Evangelho proclamado. Aí tem um outro, eu estava terminando de ler um outro texto de um suíço, também sobre a Eucaristia, e aí ele abre também a presença real de Jesus não abandonada, né? Então a gente precisa então agora começar a refletir esse outro aspecto da presença real do Cristo, né? Do Cristo, né, no pobre, no abandonado, no excluído. Estamos muito bem
formados da presença real do Cristo na Eucaristia, né, nas espécies do pão e do vinho. Estamos amadurecendo a compreensão do próprio Cristo na palavra, e também queremos chegar nessa compreensão também da presença do próprio Cristo também no abandonado, no excluído da nossa sociedade, né? Então eu quero agradecer o convite. Chegou alguma? Não? Agradecer o convite de vocês do Cursilho, né? Para a gente estar aqui partilhando, conversando um pouquinho a respeito desse tema, tá? Então, muito obrigado. Você que nos acompanhou, paz e bem, obrigado. Você que também mandou a sua mensagem, o seu comentário, obrigado por estar aí participando conosco. Paz e bem. Frei Neusimar, nós queremos, antes de mais nada, agradecer a presença do Senhor, agradecer ao seu sim, mais uma vez, pelo nosso movimento, né, em nome do movimento de Cursilho, em nome da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em nome do GED, nós agradecemos, né, essa noite de formação que o Senhor nos deu, né, esse momento que nós estamos vivendo, né, passando por essa pandemia, onde a proclamação da palavra, do Evangelho, né, nos fortalece mais, né, e agora sabendo que temos a presença real de Deus nessa proclamação. Isso nos deixa mais fortes para caminhar nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Então, mais uma vez, agradecemos o sim do Senhor, que Deus o abençoe e continue iluminando o caminho do Senhor, né? E queremos também agradecer, né, a presença das paróquias, né, de Rondonópolis, né, de Pedra Preta, Jaciara, Jucimeira, Dom Aquino, Itiquira, Alto Garças, presença de Amambai, Mato Grosso do Sul, São José Esposo, Bombinhas, Santa Catarina, Ouro Branco, Guiratinga, Alto Araguaia, né? São José do Povo. Agradecemos a todos pela presença aí na nossa live. E também queremos, nesse dia, louvar e agradecer pela vida de duas pessoas importantes no nosso movimento que estão aniversariando no dia de hoje. Nosso irmão Júnior Garcia e Aline Calera. Que Deus os abençoe e Ele dê muita saúde para vocês. E nesse momento vamos passar a palavra para o nosso coordenador do GED, Lari. Boa noite, paz e bem, decolores, viva a vida. Obrigado, Frei, foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande para mim, eu não o conhecia pessoalmente, né? Que bom que temos pessoas, né, igual o Senhor, né, que se coloca à disposição quando é solicitado, e o movimento de Cursilhos, com certeza, hoje está em festa pela presença do Senhor aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença. E avisar, né, avisar a você que nos assiste, segunda-feira nós teremos a continuação do tema, com o Frei Neusimar, vai estar aqui conosco novamente, né? Hoje foi feita uma parte, segunda-feira que vem ele estará fazendo a conclusão sobre o tema, né? Queremos também agradecer ao Sagrado, hoje representado aqui pelo Fabiano e pela Lidiane, muito obrigado, uma bela condução da live. A nossa equipe, né, que faz a imagem e o som chegar até a sua casa. Muito obrigado, Tiago, e ao Antônio, mais uma vez juntos, né? E acho que vamos estar mais outras vezes ainda, porque não temos nem perspectiva de voltarmos às escolas presenciais. Então, nós estaremos ainda continuando com as lives aqui da sala do GED, na Diocese. Avisar aos irmãos que nós mandamos fazer algumas máscaras, né, personalizadas do movimento e também umas embalagens de álcool em gel.
como nós não temos ainda data para a volta das escolas presenciais, nós vamos estar distribuindo aqui para as paróquias, nas lives. Vamos definir uma quantidade para cada paróquia. Então vamos estar entregando aqui para as pessoas que estarão aqui na segunda-feira, não sei quem do Sagrado que estará aqui. Nós estaremos entregando para essas pessoas do Sagrado uma quantidade de máscaras e também o álcool em gel, para que seja distribuído para os irmãos cursilistas lá do Sagrado. E assim nós faremos com as demais paróquias também. As paróquias que já fizeram a sua formação, já passou o período da formação, e quiserem pegar conosco aqui na segunda-feira, a partir das 18h30, nós estaremos aqui. Pode vir aqui na sala do GED e retirar também as máscaras e o álcool em gel conosco, tá bom? As que irão fazer, não precisa correr, pode esperar um pouquinho, não tem problema nenhum. Tá? Mas as que já fizeram, São João Batista, Santa Terezinha, o Tiago está aqui conosco toda segunda-feira, né, Tiago? Então, já vamos entregar segunda-feira também. Aparecida também, Nossa Senhora Aparecida já fez, né? E o Sagrado. Diga, Antônio. Sim. Bom, aqui eu quero fazer um chamado. Um chamado a você, cursilista. O nosso movimento de cursilhos sempre se mostrou um movimento de ação. De ação. E você agora, irmão cursilista, está sendo convocado também para agir. Tiago, né, no sábado, está criando uma página no YouTube, a gente está querendo criar uma página no YouTube do GED, para ter mais uma ferramenta para levar até você, no cômodo da sua casa, as formações que aqui estão sendo feitas. Né? Então nós teremos aí, se nós conseguirmos atingirmos a quantidade de 1000 inscrições, nós conseguiremos essa página no YouTube. Só que, eu estava olhando agora há pouco, de sábado até hoje, apenas 300 pessoas fizeram sua inscrição. Então, eu sinceramente fico até um pouco sem saber o que falar, porque quando o Tiago comentou comigo sobre essa possibilidade de criarmos, eu falei, Tiago, em 3 horas nós vamos conseguir 1000 pessoas, 1000 inscrições. E olha, está rodando, a gente está divulgando, eu sei que os coordenadores estão divulgando também nos seus grupos, né, dos movimentos de cursilho, também fora do movimento de cursilho, né, pedindo auxílio, né, e ajuda nas inscrições. E a coisa não está andando. A coisa não está andando. Então eu peço o empenho, né, de você, divulgue, peça, faça inscrição, não há necessidade da pessoa ser cursilista. Né? Vamos ter mais uma ferramenta para deixar os nossos registros, né, das gravações, das lives, no YouTube, para quem quiser acessar. Tá bom? Então, contamos com vocês, os setores, coordenação dos setores, né, nos ajudem a atingirmos essa meta. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, pela presença de vocês assistindo a nossa live. Que Deus abençoe a vida de vocês e que segunda-feira possamos estar aqui novamente juntos, né? Vocês aí e nós aqui, levando mais uma formação com o nosso querido Frei Neusimar. Muito obrigado, Frei, um bom descanso ao senhor, que Deus abençoe sua vida e sua vocação. Boa noite, decolores. Agora vamos para a oração final. Vamos pedir para o Frei Neusimar, né, dar a bênção final e aproveitar e falar uma palavra de conforto aí nesse momento que a gente está vivendo, Frei. Nós terminamos essa formação adentrando na palavra de Deus. Tá? Nós queremos confiar todas aquelas pessoas, especialmente aqueles que foram atingidos pelo Covid, aquelas pessoas que perderam alguém da família, algum conhecido, né? Nós queremos confiá-la ao conforto da palavra de Deus. Né? Não sou eu, não seremos nós, mas nós queremos confiar você ao conforto da palavra de Deus. Que essa palavra, ela conforte cada um de vocês, né? Acalente a cada um de vocês. Acalente também todos aqueles que estão desanimados, né? Entristecidos, né? Sem perspectiva, desesperados, né?
tem muita gente desesperada. Então, nós queremos confiar, todos vocês, a força sacramental, né, dessa palavra proclamada que nós ouvimos no início da nossa formação. Né, a palavra de Deus, na qual nós temos a força sacramental do próprio Cristo. A bênção final? Então, supliquemos a bênção de Deus, a você que nos acompanhou, você que está na sua casa, sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Quando sou fraco, Ele é meu sim. Eu não tenho paz.